Educadores e educandos. Tempos históricos. Curso técnico em alimentação escolar. Carga horária: 15 horas para cada unidade. Unidades 3 e 4. A República dos Coronéis e as pressões populares pela educação escolar. Manifestos da educação ao povo e ao governo. O golpe militar e a educação pública. Redemocratização, cidadãos e consumidores. Identidade profissional e o projeto político-pedagógico. Políticas para a educação pública, direito e gestão. Objetivos desta aula: refletir sobre a educação escolar no período republicano no Brasil, compreender a representação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e o Manifesto mais uma vez convocados para a evolução da educação no Brasil, analisar os reflexos da ditadura militar sobre a educação e a vida dos trabalhadores, conhecer a organização da escola no período da ditadura militar, compreender a importância dos direitos sociais na evolução da educação e sociedade brasileira na nova república, relacionar o significado de cidadania à educação e suas conquistas ao longo da trajetória política no Brasil, compreender em que medida o projeto político-pedagógico pode contribuir para transformar o fazer profissional dos funcionários numa educação para a emancipação, refletir sobre os impactos das políticas para a educação pública adotada pelos governantes. Unidade 6. A República dos Coronéis e as pressões populares pela educação escolar. Nesta aula, iremos conhecer como aconteceu a educação escolar no período republicano. Reflexões sobre a educação escolar no período republicano no Brasil. A sociedade da época possuía características arcaicas. O país atravessava problemas sociais e econômicos muito sérios. A população não entendia o que significava a república com relação à possibilidade de mudanças. A maior parte da população era excluída de tudo. A Primeira República teve como primeiras reformas da educação surgimento de escolas normais, liceus, seminários e colégios com oferta de ensino secundário. Organização de uma rede de ensino composta por jardins de infância, escolas primárias e grupos escolares. Surgimento da Associação Brasileira de Educação, AB, criada em 1924. A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública deu-se a partir de 1930 com o ministro Francisco Campos. Toda a legislação educacional tornou-se nacional. Com a Revolução de 1930, Getúlio Vargas tornou-se presidente do Brasil, trazendo mudanças sociais, trabalhistas e partidárias. Legitimação da sociedade brasileira em classes sociais. Funções da escola na Primeira República. A escola pública funcionava como instrumento de manutenção de privilégios de poucos, as elites proprietárias de terras e das desigualdades de classe, de gênero e de sexo. Deu apoio a campanhas de regeneração social e de combate à miscigenação racial, sendo conduzidas e encaradas com naturalidade pelas autoridades em todos os níveis de governo em todo o país. Corrigir os desvios e anomalias. Incorporar novos padrões de consumo, de conduta, novos estilos de vida moderna. Unidade 7. Manifestos da Educação ao Povo e ao Governo. Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Nesta aula, vamos conversar sobre dois manifestos e o que eles representaram para os profissionais da educação. O primeiro foi chamado de Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, escrito em 1932. E o segundo, mais uma vez convocados, Manifesto ao Povo e ao Governo, publicado em 1959.
Foi um documento redigido por Fernando de Azevedo em 1932. Representou a tomada de posição dos intelectuais liberais num movimento em que propuseram a reconstrução educacional no Brasil, estabelecendo princípios norteadores. Universalização da saúde, ou seja, oferecer a mesma educação em todo o país. Laicidade, ou seja, desligada de religiões. Gratuidade, obrigatoriedade, coeducação, ou seja, promover a ligação da escola com outras instituições, pois, de acordo com os pioneiros, a escola estava muito isolada de tudo. Descentralização significa transferir responsabilidades do governo federal para poderes menores, como os estados. Formação universitária para professores. A maioria professores era formada por leigos, pessoas que não tinham diploma de nível superior. Educação pragmática e utilitária, ou seja, educação baseada em regras e finalidades. Espírito científico nas investigações, ou seja, falta de pesquisas nas instituições de educação. Havia na sociedade brasileira duas visões de educação. Um grupo representava o pensamento conservador católico e defendia que a Igreja Católica deveria continuar a ofertar e a estabelecer normas e regras para a educação. Esse grupo era contra a educação para homens e mulheres juntos. O outro grupo era formado por intelectuais liberais, que defendiam a educação pública, laica, gratuita e obrigatória, comum para ambos os sexos, e propunham fundo público para financiamento, o que na época representou um avanço em relação à visão conservadora. Esse manifesto, resultado da insatisfação de toda uma sociedade, teve como consequências os conflitos políticos e de ideias explodiram na elaboração da Constituição de 1934. Para atender o grupo dos católicos conservadores, estabeleceu a frequência facultativa no ensino religioso e a isenção de impostos para escolas privadas primárias e profissionais. No campo econômico e social, o desenvolvimento do Brasil estava subordinado à economia internacional. Portanto, a educação escolar pública só muito mais tarde se apresentou como uma necessidade urgente. De um lado, estava o serviço do desenvolvimento econômico, e de outro, como um direito universal para a formação humana. Lentamente, foi se formando uma nova mentalidade, a necessidade de uma educação nacional. Daí surge o manifesto, mais uma vez convocados, que foi um documento escrito em 1958, assinado por 164 intelectuais, que tomaram posição de luta em defesa da escola pública para todos e trouxeram à tona os conflitos entre liberais e católicos. Esse manifesto reafirma os mesmos valores e anseios do Manifesto dos Pioneiros da Educação, além de reforçar o desejo de consolidar uma educação voltada para o trabalho e desenvolvimento econômico. Dessa vez, não foi mais possível adiar uma posição a respeito da educação no país. O Brasil já era um país capitalista e o desenvolvimento industrial que estava acontecendo exigia trabalhadores com alguma escolaridade. Portanto, era necessário que a escola pública preparasse boa parte da população para o trabalho, por meio de cursos profissionalizantes, lembrando que a população era formada basicamente por analfabetos. Assim, o manifesto mais uma vez convocados teve como consequências a criação de escolas públicas em função da necessidade de mão de obra qualificada para atender o novo modelo econômico, criação de cursos profissionalizantes para atender a demanda e proporcionar uma escolarização básica para a grande massa, que precisava se qualificar para o trabalho. Dessa forma, a educação pública no Brasil
foi pensada em função da necessidade de mão de obra qualificada para as indústrias. As escolas foram criadas porque o desenvolvimento das atividades nas indústrias, no comércio, nas exportações, nos portos e aeroportos, hotéis e supermercados, tornaram necessária a contratação de pessoas com escolaridade básica para desempenhar bem suas funções e assegurar o funcionamento do sistema capitalista. Apesar de saber que as escolas públicas foram pensadas e criadas para reproduzir a divisão social de classe, elas podem também ser espaços de transformação em que homens e mulheres possam construir outras maneiras de viver e de se organizar. Unidade 8. O golpe militar e a educação pública. Nesta aula trataremos dos reflexos do governo dos militares na educação e na vida dos trabalhadores. Reflexos na educação. Foi um período marcado pela restrição da liberdade de expressão das pessoas. A cidadania e os direitos sociais e políticos foram negados, e a educação tratada como um instrumento de controle moral. Após a década de 60, começaram as reivindicações por escola pública, devido à migração da população do campo para a cidade, e o governo teve que tomar posição. A estrutura educacional nos estados e municípios era da seguinte forma: havia uma escola para as elites, diurna, e outra destinada aos trabalhadores, diurna e noturna, em alguns casos profissionalizantes. As escolas eram administradas de forma centralizada por diretores e supervisores, devendo todos serem obedientes e submissos a essas figuras, e ainda serem obrigados a aceitar tudo o que aprendiam como verdades prontas, sem poderem contestar. Qualidade na escola era entendida como a transmissão dos conhecimentos dos livros didáticos pelo professor. Crescimento do número de escolas públicas estaduais e municipais, matrículas, turnos e de salas de aulas nas décadas de 60 e 70. Devido à expansão da escola pública, a quantidade de professores tornou-se insuficiente, fazendo com que muitos deles passassem a ter uma jornada dupla de trabalho. Além disso, muitos professores não tinham formação adequada. Era muito comum a existência do professor leigo. Durante a ditadura militar, o controle dos estudantes se baseou na introdução de disciplinas como educação moral e cívica, organização social e política brasileira e estudos de problemas brasileiros, e na punição aos estudantes indesejáveis ao regime militar por meio do decreto 47769, além da demissão de professores contrários ao regime. As escolas foram obrigadas a implantar no ensino médio os cursos profissionalizantes, cuja finalidade era a formação de técnicos para as indústrias nacionais e internacionais. No ensino superior, surgiram as licenciaturas curtas, conhecidas também como cursos de fim de semana. Assim, os professores foram contratados para assumirem salas de aula reproduzindo conteúdos prontos e acabados. Uma das conclusões que se pode tirar é que a educação baseada no controle moral, experimentada na ditadura militar, fracassou. Essa experiência demonstrou que, se a educação não partir da realidade de cada escola, da região, da cultura da comunidade local e também não tiver investimentos em infraestrutura, não será possível alcançar o sucesso. Unidade 9. Redemocratização, cidadãos e consumidores. Nesta aula, iremos discutir sobre as lutas dos trabalhadores e as manifestações populares da sociedade brasileira em defesa dos nossos direitos, bem como seus impactos na educação a partir da nova República. Retrospectiva histórica. Depois de 20 anos de ditadura militar, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves, que não pôde tomar posse. Assumiu então José Sarney. De 1985 a 1990, o país teve anos difíceis, de alta inflação, perdas salariais, greves dos trabalhadores, desempregos, tabelamento
e vários planos econômicos. Cruzado, que foi de março de 1986, Cruzado 2, que é de novembro de 1986, Bresser, abril de 1987, Verão, de janeiro de 89, e Collor, março de 90. As aulas anteriores mostraram que a sociedade brasileira tinha as seguintes características: capitalista, ou seja, a sociedade brasileira passou a pertencer a um sistema social fundado na base do capital, do dinheiro e das empresas. Patriarcal, ou seja, durante muito tempo os homens mandaram. Composta por classes sociais, ou seja, baseada na divisão da sociedade entre ricos e pobres, quem manda e quem obedece. Patrimonial, ou seja, alguns políticos usam aquilo que é público de todos os cidadãos brasileiros como particular para uso próprio. À medida que a sociedade brasileira foi se desenvolvendo, as duas classes sociais formadas por ricos e pobres tornaram-se visíveis e seus interesses opostos e diferentes. Mesmo assim, não podemos nos esquecer que o direito à moradia, à saúde, à velhice digna, à aposentadoria, ao transporte, à segurança, à água, ao trabalho, à informação, ao lazer, à cultura e à educação pública são direitos sociais. Historicamente, os direitos sociais têm sido pensados e praticados como se fossem favores feitos pelos governantes aos que se mostram agradecidos, obedientes e, portanto, merecedores da atenção dos governos. Os governantes procuraram a despolitização das questões sociais, ou seja, tirar a responsabilidade do governo diante das necessidades da sociedade, e reduziram tais questões a problemas técnicos dos burocratas, ou seja, de funcionários que prestam serviços administrativos complicados e demorados, com algumas políticas compensatórias, ou seja, ações em que as pessoas dependem de um governo para ter aquilo que necessitam, que aliviaram temporariamente a pobreza. Para completar a situação de desigualdades sociais, a educação pública foi negada aos trabalhadores durante muito tempo. As pessoas, principalmente as mulheres, não tiveram acesso à educação escolar formal, não tiveram acesso ao conhecimento e às informações. Só mais tarde conseguiram romper algumas barreiras e aprenderam a lutar de forma organizada para defenderem os seus direitos. O que são direitos sociais? Referem-se ao reconhecimento expresso da população de um país sobre o significado social da educação, da cultura, do meio ambiente, do direito à habitação, à informação, à aposentadoria, à saúde, ao lazer e ao transporte. São direitos ligados ao mundo do trabalho e das relações sociais. Dizem respeito a todos. São instituídos pelos embates entre as forças políticas, econômicas e financeiras que dirigem o país de um lado e as lutas dos trabalhadores e dos movimentos populares de outro, em disputas constantes. Onde encontramos os direitos sociais? Estão na Constituição Federal de 1988, no capítulo 2, chamado dos Direitos Sociais. Vai do artigo 6º ao 11º. Relação entre direitos sociais e educação. Se compreendermos que a educação pública é um direito humano e social e que cabe aos governos o financiamento adequado, nossa responsabilidade como cidadãos, educadores e gestores é contribuir para que as escolas públicas sejam instituições formadoras dos valores éticos, espaços de apropriação, socialização, transmissão e de transformação da cultura, espaço da diversidade étnica, do desenvolvimento da capacidade de inventar, criar
inovar, propor, alterar, modificar, conhecer cientificamente, de estabelecer relações, sonhar e elevar as pessoas para outro patamar de compreensão do mundo. A partir da nova República de 1985, os profissionais da educação se organizaram em sindicatos, entidades científicas, associações, congressos, fóruns e movimentos populares. Realizaram muitas greves, congressos de educação, elaboraram projetos de lei e o Plano Nacional de Educação, proposta da sociedade brasileira. Participaram de audiências, organizaram seminários, debates, cursos e propostas de políticas em defesa dos direitos sociais, em especial a educação pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade social. Para finalizar essa aula, uma última reflexão. A educação pública é um direito social universal de homens e mulheres, em todas as idades, uma conquista dos trabalhadores e instrumento que ajuda a impedir as injustiças. Um dos instrumentos de luta dos trabalhadores é a educação pública, visto que o conhecimento, a formação, cultura e informação auxiliam os cidadãos a fazerem as suas escolhas, participarem nas decisões e a definirem os valores subjetivos e materiais. Ou seja, valores subjetivos são aqueles ligados à honra, à imagem e aos sentimentos das pessoas, e os materiais estão relacionados à moradia e ao lazer, por exemplo. Unidade 10. Identidade profissional e o projeto político-pedagógico. Nesta aula vamos refletir sobre identidade profissional e o fazer educacional profissional, considerando a contribuição do projeto político-pedagógico para a conquista desses saberes pelos funcionários que trabalham na educação. A partir de 1985, muitas lutas se efetivaram com a vista ao retorno à democracia. Esse processo foi fruto da conquista lenta e histórica construída por meio da luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais e populares. Em todo o país ocorreram manifestações em defesa da democracia e o sentimento de muitos expressava o desejo de vivenciar a cidadania. As lutas sociais abriram as possibilidades de democratização da sociedade e da escola pública. A atuação dos movimentos populares e sindicais, das entidades acadêmicas e das associações científicas pressionaram os governos a adotar políticas de inclusão social. Os movimentos populares protestavam e propunham caminhos de resistência e de contestação ao modelo de desenvolvimento econômico vigente. Houve por toda parte movimentos populares que reivindicaram a democracia, o emprego e os direitos humanos e sociais. São exemplos desses movimentos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, Código de Trânsito e o Estatuto do Idoso, que, entre outros, expressam as conquistas dos trabalhadores. Dessa forma, a escola pública passou a ser questionada no seu favor pedagógico e na sua forma de organização. Questões como a qualidade, reprovação e avaliação cresceram junto às pressões pelo direito à educação pública, obrigatória, gratuita, laica, democrática e de qualidade social. A educação pública como direito do cidadão e dever do Estado foi incorporada no pensamento da população brasileira. Além disso, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394/96, artigos 7º e 14, instituíram os parâmetros da gestão democrática.
A escola pública estava diante de questões que precisavam de outras respostas e de outras atitudes coletivas. Os funcionários das escolas começaram a se organizar e a fazer propostas para se organizarem como categoria. Na educação, a gestão democrática passou a ser um princípio. O projeto político-pedagógico, um dos instrumentos concretos de participação coletiva. O que é o projeto político-pedagógico? É um instrumento para o fortalecimento das ações e da participação ativa dos integrantes dentro da escola. É um documento que busca promover a aproximação em todos da comunidade escolar, elaborado coletivamente. Define os valores humanitários, princípios e regras de conveniência social. É um instrumento que organiza e sistematiza o trabalho escolar por meio de ações que unem a reflexão, as atitudes e as ações. Nesse sentido, o projeto político-pedagógico também pode ser instrumento de desenvolvimento humano e também instrumento de desenvolvimento da identidade profissional dos funcionários da educação. Dessa maneira, os funcionários das escolas estão em processo de reconstrução de sua identidade profissional. Significa que sua prática de trabalho contém os elementos que os diferenciam de outros trabalhadores e que existe esse reconhecimento por parte desses profissionais. Unidade 11. Políticas para a Educação Pública, Direito e Gestão. Nesta aula, iremos entender como o mundo capitalista está sendo reorganizado pela ideologia neoliberal que propõe fortalecer o capitalismo de forma a preservar a divisão de classes, bem como seus impactos na educação. Através de acordos e consensos, organismos internacionais de financiamento e os fóruns capitalistas estabeleceram aos países pobres e em desenvolvimento a adoção de políticas que fortalecem o capital internacional e fragilizam as políticas públicas sociais. Como a educação é um direito social que absorve em geral a maior fatia percentual dos orçamentos públicos, quase sempre está no alvo dos que têm interesse em diminuir o papel do Estado. Compreendemos nas aulas anteriores que a educação é um direito social e sempre uma conquista. Por outro lado, existem aqueles que entendem que a educação pode ser transformada em mercadoria. Por exemplo, a privatização da educação pode expressar-se de duas maneiras: na redução ou na mudança de recursos públicos da educação básica e ensino superior e na destinação dos recursos públicos para o setor privado, seja pela concessão de bolsa de estudos, benefícios tributários, isenção de impostos ou pela modificação da educação, ofertando-a aos empresários como um negócio rentável e lucrativo. A sociedade organizada em sindicatos, associações, movimentos populares e organizações não governamentais, as ONGs, participam e continuam participando ativamente dos processos de desenvolvimento da educação nacional. Apresentam propostas alternativas construídas nas lutas e nos espaços democráticos de participação. O que se pode afirmar é que o modelo de desenvolvimento econômico adotado pelos governos é incompatível com os direitos sociais e com a política de investimentos públicos adequados na educação básica e no ensino superior. Por fim, a educação é um direito humano universal e social de homens e mulheres, em todas as idades. O financiamento público para o ensino e a pesquisa não deve basear-se apenas no valor do produto que se vende no mercado, a todo instante, mas também pelo valor social e pela possibilidade de melhoria nas condições e de qualidade de vida da população. Sucesso a todos!